Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Eu não sei o que é que te trouxe aqui nessa noite, mas eu tenho plena convicção de que o Senhor Deus tem algo muito especial para tratar com o meu e com o seu coração hoje, aqui. Eu queria pensar com você hoje sobre cura. Temos percebido, irmãos, nos últimos dias, um nível de estresse muito grande entre as pessoas, nível de perturbação extremo em alguns casos, nível de problemas que vai se aumentando por conta de várias situações das quais fogem ao nosso controle. E quando você olha para a vida social, você percebe tanta desigualdade acontecendo. E John Motieri e Stott, no comentário do livro de Amós, eles fazem algumas considerações que eu acho pertinente para trazer ao seu coração nesse momento. Eles dizem assim, abram aspas, que as desigualdades na vida são demasiadamente grandes. O abismo entre aqueles que têm e os que nada possuem se traduz numa diferença gritante muitas vezes. E eles continuam dizendo, a evidência do imerecido sofrimento de um lado e a ausência de um sofrimento merecido são demasiadamente penetrantes para alguém que procura entender a existência de um Deus que dirige e governa o mundo. E eles encerram dizendo o seguinte, que quando não se consegue explicar isso, nós temos como origem o ateísmo, que na tentativa de resposta a isso diz que não existe Deus e que o acaso é que governa tudo. Assim, as coisas que acontecem são como que rodeios à nossa volta desse acaso, ou seja, meras coincidências. Fecham aspas. Mas a grande pergunta é que se de fato Deus não existe, por que também será que coisas boas acontecem? Alguém estava em um barbeiro, um cristão, e ali o barbeiro, colocando para ele uma situação difícil, disse, Deus não existe. E o cristão, assentado, fazendo a sua barba e o seu cabelo, disse, mas por que o senhor está dizendo isso? E então disse aquele barbeiro, se Deus existisse, não haveria tanta maldade no mundo, não haveria tanta coisa errada acontecendo. Se Ele existisse de fato, essas coisas teriam já tido um fim, elas não continuariam mais. E terminou de fazer ali a barba daquele cristão, senhor, cabelo. Ele levantou, pagou e olhou para a rua, estava passando uma pessoa bem barbuda. E ele disse, barbeiros não existem. E ele então disse, como assim, meu senhor?
eu sou um barbeiro. Ele disse: se existissem barbeiros, não haveria homens barbudos iguais àquele ali. E ele então respondeu: mas ele está assim porque ele quis, ele escolheu estar assim. E ele disse então ao cristão: da mesma forma, Deus existe. E o mal existe por conta daquilo que os homens pretendem e continuam pretendendo para si mesmos, ao invés de escolherem Deus e a sua bondade. Muitas vezes eu acho que é difícil você olhar para alguém que se diz ateu. Porque às vezes o ateu deveria usar o problema do sofrimento não como argumento ante Deus. E ao mesmo tempo eu teria que explicar ao universo porque é que o sofrimento é universalmente aceito como uma real e terrível problemática na humanidade, não apenas um simples dado a mais. E um menino chamado Einstein, no início do século XX, durante uma conferência com vários universitários na Alemanha, disse ao professor da Universidade de Berlim, abram aspas, o mal é simplesmente a ausência do bem. É uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. E ele continua dizendo: Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor que existem, como existem o calor e a luz. O mal, dizia aquele menino, é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. Ele calou o seu professor na época. Mas a verdade, irmãos, é que o Deus do cristão que ama a Bíblia é que, em nome do seu Deus, nós enfrentamos o mundo inteiro. Assim como toda a realidade das suas crueldades, das suas injustiças não resolvidas, de pessoas privilegiadas e também das que não têm privilégio nenhum. E a gente é capaz de submeter tudo isso sem reservas ao controle e ao julgamento de um Deus fiel e único. Mas em contrapartida também, a verdade é que todos nós sofremos, em alguns momentos, e por diversas razões, a gente sofre. E isso gera na gente, muitas vezes, um questionamento, feridas intensas, dores marcantes. Talvez coisas bastante amargas para o nosso coração, para o nosso ser. Mas talvez a primeira e grande pergunta que teremos que responder a princípio é: quais são as fontes do nosso sofrimento? Por que é que eu e você sofremos tanto e muitas vezes e o tempo todo, em todo o tempo? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar, a princípio, 4 respostas. A primeira diz que a gente sofre por causa da queda humana. Certamente foi a maior tragédia que ocorreu no universo. A queda provocou deformidades na natureza, como também na vida do próprio homem. O sábio escritor Salomão diz no livro de Eclesiastes que Deus fez tudo muito bom, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Então, assim, por mais que a nossa sociedade queira, teremos uma sociedade doente, patológica, limitada e totalmente incapaz de trazer felicidade plena para a gente. E a verdade é que o mundo que às vezes nós mesmos criamos, com o nosso próprio orgulho, tem resultado frequentemente em coerções, em depressões, em angústias, em tristezas, em decepções, em friezas, delinquências, arrogâncias, guerras e conflitos. E muita, mas muita dor ao coração. Basta você olhar para as notícias dos jornais e outros meios de comunicação, você vai ver que coisas trágicas acontecem todos os dias, todas as horas, todos os minutos e quiçá nos segundos também.
desgraças, misérias acontecem. E tem rondado a casa, irmãos, de muita gente. Todos os dias e horas. E às vezes nós questionamos assim: como é que isso aconteceu com ele? Ou com ela? Parece que tudo estava indo muito bem. Mas alguma coisa aconteceu e trouxe algo terrível por causa da queda humana. Mas há uma segunda resposta na Bíblia, a princípio, é que nós sofremos por causa do legado dos nossos pais. Amados, muitos de nós aqui nessa noite estamos marcados pelas falhas, pela falta de sabedoria e discernimento de nossos pais ao ter nos educado. E é verdade que, conquanto nossos pais nos amem, certamente eles são vítimas de imperfeições, enfermidades, estreita visão, e muitas vezes nos passam erros de si mesmos. Como diz a Bíblia Sagrada, muitas vezes nós andamos no vão comportamento que os nossos pais nos negaram. E esse talvez é um fator de um ciclo vicioso que vai passando de geração em geração. Se você ler a história dos juízes na Bíblia, você vai perceber isso nitidamente. A nação de Israel, o povo de Deus, por muitos séculos e séculos, viveu um chamado ciclo vicioso, de geração em geração, de pais para filhos, e de pais para outros filhos, e assim por diante. Pecavam, Deus exercia juízo, vinha a opressão dos inimigos, arrependiam, confessavam, Deus enviava um libertador, eles gozavam um tempo de paz. Depois voltavam novamente, pecavam, e aí assim por diante. Pais erram com os seus filhos. Você nunca errou? E às vezes, se não houver aquilo que Malaquias diz, irmãos, que o coração dos pais convertido aos seus filhos, e o coração dos filhos convertido aos seus pais, esse sofrimento pode aumentar gradualmente nas nossas vidas. E talvez há aqui em nosso meio hoje um bocado de pessoas, de filhos magoados, de pais magoados e feridos com seus pais ou com seus filhos, que não têm conseguido perdoar. É possível que haja algumas esposas magoadas, feridas, pela falta de atitude correta de seus esposos. E é possível que haja maridos agitados e insatisfeitos, também pela falta de sabedoria e ingratidão das suas esposas. É possível que hajam pais tristes por não ver na vida dos seus filhos aquilo que eles mais desejaram de bom, através de conselhos e investimentos. Quantas vezes eu e você talvez dissemos coisas aos nossos filhos, depois mais tarde a gente se arrepende, e você fala: gente, eu não devia ter dito isso. Eu já tive que várias vezes pedir perdão para as minhas filhas, e muitas vezes eu ajo no ímpeto, e eu percebo que nesse momento eu erro de forma gritante, dizendo e fazendo coisas que eu não deveria fazer como um pai cristão, mas que por causa do pecado que habita no nosso coração, a gente acaba fazendo coisas, dizendo coisas que magoam, e nem sempre a gente repara isso ou tenta reparar isso. Mas há aqui uma terceira verdade, aquela que diz que a gente sofre também por causa dos conflitos existenciais entre o bem e o mal. E se você ler o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, ali existe o que nós chamamos de um maior grito da Bíblia Sagrada. Quando Paulo fala assim: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este está sempre diante de mim, e eu faço. E ele dá um grito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo fala de uma guerrilha interna que se trava no nosso coração,
na nossa alma, de uma forma terrível, gerando muitas vezes rachaduras e insatisfações das mais variadas possíveis. E com certeza, irmãos, nenhuma prisão é mais aguda do que a consciência pisoteada por uma culpa e por um mau comportamento interno que nós não somos capazes de controlar de forma satisfatória e não cometer erros que entristecem o nosso coração e nos fazem frequentemente sofrer. A gente sofre terrivelmente quando discernimos em muitas situações que os grandes problemas acontecem por causa do homem mau e do mau homem que habita em nós. Quando a gente entende muitas vezes que a nossa santificação visa livrar-nos de nós mesmos, do nosso próprio mal, frequentemente nos leva a entrar numa crise. Isso nos faz sofrer. Essa luta do homem interno que há dentro de mim e de você. Isso certamente nos tem feito sofrer. Mas há uma quarta coisa aqui, que são as agressões espirituais. Paulo fala em Efésios 6 que a nossa luta mais intensa não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E se você ler os evangelhos de Jesus, narram ali um bocado de acontecimentos onde pessoas humanas, gente pobre, miserável, humilde, fora possuída por demônios, espíritos malignos, ou ainda foram influenciados por ele e cometiam males terríveis a si mesmo e à sociedade. Então nós sofremos por causa de um mundo caído, o legado de nossos pais, desse conflito interno que há dentro de nós e das agressões espirituais das quais eu e você não fomos capazes de fugir. E aí, irmãos, isso gera muitas vezes na nossa alma grandes feridas. Feridas que estão na maioria das vezes internalizadas por causa de uma soma de herança e vivência. Nossa alma, pelo fato de ser a substância mais sensível que se conhece, torna-se a razão maior do nosso sofrimento. É na minha e na sua alma, querido, que ficam as impressões, que ficam as marcas, desde as mais violentas às mais sutis. É dentro da nossa alma que se registra os mais simples discursos, até as mais duras explicações. E é na nossa alma que se atinge grandemente as emoções e são totalmente individuais, ou seja, a maneira como a gente reage aos efeitos das causas não são as mesmas em todos nós. Cada um tem uma reação diferente. Então, por causa dessa invariabilidade, a psicologia, a psicanálise chegam a certas análises da gente e elas se estabilizam ali. Elas vasculham, de certa forma, muito a alma, mas nem sempre conseguem dar respostas satisfatórias à mesma e muitas vezes essa alma se torna cauterizada. No entanto, e não obstante, essa alma está cheia sempre de machucaduras, de lesões, de feridas, de sequelas existenciais. Eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência nessa hora e nós fizéssemos aqui uma autoanálise. Talvez, quem saiba, algumas dessas feridas que eu vou mencionar aqui faz parte ou tem feito parte do seu histórico de vida e Deus quer nessa hora tratar com o meu e com o seu coração. Amém? Então vamos lá. Primeira ferida que a gente tem, o que se fala, são aquelas da autoaceitação. Irmãos, olha que coisa mais maravilhosa. Nossa alma, ela começa a sentir as sensações, sabe quando? Dentro do útero da nossa mãe.
Eu acho um texto lindo, tremendo, quando João Batista saltou no ventre de Isabel, quando esta visitou Maria e a saudou. Então, em uma gravidez já se começa a se aprofunda a questão da nossa alma e muitos problemas advêm de lá. E sabe, alguns complexos, e sabe, algumas rejeições. Quantas pessoas já passaram por essa experiência dura de um repúdio da gravidez? E é como se a mãe dissesse ao feto: eu detesto a ideia de você estar dentro de mim, vindo ao mundo. Você é anacrônico, é um caos. Veio na hora errada, somente para atrapalhar a minha vida. Somente um conforto de Deus maior do que a rejeição nos faz vencer essa dura realidade. Eu li um livro de um autor hoje, um tremendo escritor, um homem que já abençoou milhares de vidas, disse assim: olha, quando eu nasci, eu fui visto como um erro. Os meus irmãos mais velhos, eles chegavam em casa com um boletim, e os pais diziam, Quando eu nasci, meu boletim começou a chegar em casa com algumas cores variadas, e isso não era uma atração para os meus pais. E ele fala de algumas situações de traumas que ele enfrentou por conta da sua diferença em relação aos demais irmãos. Queridos, eu vou dizer uma coisa para o seu coração. É que se há no seu coração nessa noite, há alguém aqui, algum problema de rejeição, por alguma situação, saiba de alguma coisa. Que antes que alguém te rejeitasse, alguém te escolheu. Então, a escolha de Deus da sua vida, a presença dEle, vence toda e qualquer rejeição. Talvez, quem sabe, você não foi tratado com toda dignidade quando você veio ao mundo, mas você não está aqui por acaso neste mundo. Você não é anacrônico. Você não é um caos. Você é um ser a quem Deus ama de uma forma tremenda e profunda, que levou inclusive Ele entregar o seu único filho na cruz do Calvário para te salvar e para te conduzir à eternidade. Então, antes da rejeição, Deus te escolheu. E a nossa autoaceitação diz respeito àquela visão muitas vezes moderada, ou quando aquela visão moderada, justa e modesta começa a desaparecer de dentro de nós mesmos. Isso está sinalizando para mim e para você que há um problema em nós, com autoaceitação. Por outro lado, em consequência disso, o amor próprio começa a desaparecer, e quem não consegue amar a si mesmo, não vai conseguir amar os outros. Jesus ensinou para nós o seguinte princípio: amai ao próximo, como si mesmo. Você se ama? É claro que isso não vai ser Édipo. Chegar lá naquela lagoa e ver o seu rosto, como que no espelho, gente, eu sou lindo demais. Sou a última bolacha do pacote. Mas Deus te fez assim como você é. E Ele te ama como você é. Exatamente como você é. Nem mais e nem menos. Por isso que quando eles cantaram aqui, ó, como Ele me ama, você tem que conhecer a história que motivou essa música a ser escrita. Você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. Então, o ódio ou o amor que a gente projeta no outro, muitas vezes é o resultado daquilo que acontece primeiramente no interior da nossa vida. Quantos de nós aqui talvez amanhecemos no dia aborrecidos?
enchendo o universo, o mundo de maldições. Aí aquela segunda-feira braba, tem que chegar lá e encarar aquele patrão, a patroa chata, ou aquele chefe indigesto. Aí você sai de casa e já pensa assim, ó, já vai armando, né? O revólver com um punhado de bala. Eu vou chegar lá. Se aquele filho da mãe me falar isso, eu vou lhe dizer isso. Aí, surpreendentemente, você chega lá, o cara te trata bem, você fala, gente, para que eu me armei? A cura, queridos, nesse aspecto acontece, sabe quando? Quando a gente nos vemos de maneira como nós somos, sem máscaras, com aquela visão que Deus tem de cada um de nós. E a visão que Deus tem de cada um de nós é a seguinte: Deus olha para mim e para você como fino cristal da sua graça. Deus não me olha, Deus não te olha como você muitas vezes imagina. Deus sempre nos olha com o fino cristal da sua graça. Então, eu diria assim, agradeça a Deus por aquilo que você é. E não lamente por aquilo que você não pode ser. Acredite que você tem um valor próprio diante de Deus e especial diante dEle. Deus não te ama nem mais e nem menos. Como diz Philip Yancey, não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. E não há nada que deixemos de fazer para que Deus nos ame menos. Deus simplesmente nos ama. Aleluia! Então, autoaceitação vai embora. Se há algum problema aí, manda esse negócio embora agora em nome do Senhor Jesus. Olhe para você como Deus te olha. Veja você como Deus te vê, com o fino cristal da sua graça. Mas há aqui uma outra ferida, a dos complexos externos. Tem a ver aqui, irmãos, com aquelas coisas que, conquanto não sejam a verdade absoluta em você, te incomoda, te provoca muitas vezes uma irritação, porque você não consegue ser aquilo que as pessoas querem que você seja. E há certamente um bocado de gente sofrendo por causa do tamanho do corpo, da gordura, do cabelo que possui, do nariz. Aí ele vai no espelho, olha assim, gente, mas está tudo certo, mas esse nariz não está certo. Ele veio na pessoa errada. E aí você entra em crise por causa daquela autoimagem do corpo perfeito, pregado pelos meios de comunicação, pois hoje há um verdadeiro culto ao corpo. E isso tem influenciado o arraial da fé, inclusive, muitas vezes, moldando o nosso caráter como referência absoluta a isso. Quando aí você malha, faz pose, e mais pose, posta aquela foto no Instagram, e se sente a última bolacha do pacote mesmo. Eu não estou em forma física plena, mas eu não estou também preocupado com isso muito não. Eu sei que eu tenho que melhorar. E a cobrança é grande. Inclusive lá agora a Eliana pegou no nosso pé, nossa secretária. Viu, Valdir? Dando suco lá, verde, a gente tomar todo dia, eu vou virar o Hulk. E aí o pastor falou assim, esses dias agora, Daniel, você vai vir de tênis, bermuda, camiseta, vamos para a academia. Você precisa emagrecer. Eu assim, meu Deus, então eu estou enrolado mesmo agora. Não tem jeito mesmo. Mas a verdade é que isso também faz parte de uma boa saúde. Eu sei que eu preciso melhorar, mas eu não fico preocupado com essa visão que muita gente tem a respeito de si mesmo. Alguém fala assim, você engordou um pouquinho, cara, precisa emagrecer. Mas eu gastei mais ou menos uns 15 anos para conseguir essa barriga aqui maravilhosa.
Não vou perdendo assim de qualquer jeito não, meu amigo. Isso que valeu alguns quilos de carne, algumas gorduras a mais. Irmãos, eu estou dizendo isso porque às vezes nós entramos num estresse por conta de uma aparência, e aí você vai e faz o lipo, e faz mais não sei o quê, e vai para o cabeleireiro, e vai não sei mais aonde, e chega naquela festa, alguém fala assim, parece que você engordou, aí você quer morrer. Então invista, meu amado, naquilo que a palavra de Deus diz que você é, naquilo que de fato é essencial e que vale a pena. Então, se há alguma coisa da qual você temos que nos preocupar quanto ao nosso complexo, quanto à nossa vida interna ou externa, é saber que Deus nos fez para ser bênção e abençoador, sal da terra e luz do mundo. A nossa glória, a nossa fama nesse mundo, diz a palavra que é como a erva que cresce no telhado. De manhã está linda, mas à tarde ela está murcha e está seca. Então isso que você está cultuando hoje, amanhã vai virar pelanca. Vai cair. É a lei da gravidade. Mas o caráter de Cristo, esse nunca murcha em nós. Esse a cada dia é aperfeiçoado. E somos aperfeiçoados nesse caráter de Cristo. E aí nós vamos ser pessoas que vão influenciar de uma forma tremenda o nosso próximo. Alguém disse assim que amanhã todos os seus troféus serão jogados na lata do lixo, ou ficarão no esquecimento. Mas há uma coroa imarcessível que está reservada a mim e a você na eternidade. E essa precisa ser a nossa maior e melhor preocupação. Mas há também aqui uma outra ferida, irmãos, das verdades doídas. São aquelas coisas que você não consegue enxergar em si mesmo, e ao ser confrontado pelo outro, você fica irritado, porque alguém te descobriu, alguém te desnudou. Não adianta fugir da realidade de si mesmo, de tudo aquilo que até para o outro é perceptível, é claro. Aceite isso, querido, comece a tratar esse negócio na sua vida. Não deixe isso virar um monstro. Enfrente a realidade, em nome de Jesus, ainda que isso cause dor, tristeza, mas enfrente isso. Se alguém te desnudou, te descobriu, não fique nervoso. Porque antes dele alguém sabia e sabe quem de fato você é. Aliás, ele sabe o que você pensa, e ainda a palavra não chegou à sua boca, e esse Deus já a conhece toda. Então a minha preocupação não é o que as pessoas veem em mim, mas o que Deus está vendo em mim todos os dias. Deus é aquele que sonda e conhece a nossa estrutura, o nosso estilo de vida, desde as coisas mais corriqueiras até aquelas profundas e complexas, Ele conhece. Mas há aqui uma outra ferida das mágoas existenciais. Você é daquele tipo que se magoa facilmente? Por confrontos diretos ou indiretos? Não se esqueça, se você é alguém aqui, assim que Jesus foi magoado por aqueles a quem Ele mais desejou o bem. Nós não podemos e nem devemos carregar para o nosso travesseiro essas coisas, pois o tempo será irrecuperável da dor se não resolvermos isso enquanto o sol brilha. Há com certeza muita gente com mágoas, e talvez aqui nessa noite não resolvidas, pois não trataram a raiz da amargura, quando esta começou a povoar o coração. Deixou que isso crescesse, deixou que isso se agigantasse, e se tornou um verdadeiro monstro na alma. Agora não tem jeito, agora é só misericórdia de Deus. Aí você não consegue olhar para o seu parente com prazer,
não consegue olhar para o irmão na fé com alegria, para um pai com um sorriso na alma. E aí Hebreus fala assim para nós: não haja entre vós raiz de amargura que brotando vos contamine e vos faça perecer. Há alguém do qual você hoje precisa tratar as suas mágoas? Quantos maridos não tratam as suas mágoas com as suas esposas? E são capazes de ir para um boteco e ali encontra, entre aspas, o amigo, e ele é capaz de beber, até babar no amigo. Mas não é capaz de chegar em casa e dizer assim: bem, vem cá, vamos tratar o nosso problema aqui de mágoa. Vamos resolver esse negócio. Porque isso não agrada ao Senhor. Mas há também, irmãos, as feridas das invejas projetadas. São aquelas feridas que carregamos na alma por não alcançarmos o sucesso que esperávamos em determinada área. E às vezes, a gente é incomodado com o sucesso e crescimento do outro. E às vezes também imaginando que esse irmão ou irmã está crescendo e junto com ele o pecado. Então alguém sabiamente afirmou que, amigo, não é aquele que entende as suas fraquezas e as perdoa, mas é aquele que suporta o seu sucesso. Tem muita gente que não consegue ver você progredir na vida. Ele vai tentar colocar na sua cabeça um bicho de goiaba. Daí você não concebe a realidade de que o outro prosperou e você não. Por que será que ele obteve aquele prêmio e você não? Por que será que ele parece mais abençoado e você não? Porque nada parece dar certo para você e para ele tudo. Por outro lado, você não é capaz de enxergar o quanto ele busca mais a Deus e você não. O quanto talvez ele se entregue e você não. O quanto ele é liberal com Deus e o próximo e você não. E aí você se torna um crítico terrível. E quando isso acontece, a gente não é capaz de enxergar as falhas que nós cometemos, somente a do outro. Querido, inveja é uma obra da carne, acima de tudo. Não provém de Deus. Nós precisamos ter a humildade de entender que nós podemos ser pessoas ensináveis. Nós podemos aprender com o outro. E que isso não é uma atitude de diminuição da nossa vida de forma alguma. É de crescimento, de grandeza. Mas há também as feridas pela falta de perdão. Aqui, queridos, a gente podia ficar aqui o mês inteiro falando sobre perdão. Aliás, nós vamos ter uma série sobre perdão agora na próxima estação, só sobre perdão. Nós vamos ter a condição de tratar o perdão em nosso meio. Mas eu queria dizer o seguinte, que lá em Mateus 18, 19, Jesus ensinou sobre perdão na igreja, perdão na família, nas relações interpessoais e em geral. E ele vai mostrar lá em Mateus 18, 19, que só não consegue perdoar quem possui uma imagem cristã franzina, pequena. Aí você vai remoendo, você vai ruminando uma revolta há anos e anos no coração. Parece que você mora no lugar mais distante do mundo. Você vai armazenando ira, revolta no seu coração, porque você não é capaz de perdoar, inclusive a si mesmo. Você vai para a cama e não dorme, com o fato de pensar que estamos sendo injustiçados e Deus não se importa com isso. A gente não aguenta imprimir em nós o caráter de Cristo e a gente vai morrendo com o nosso próprio veneno, chamado ódio ou falta de perdão. E lá na parábola do credor incompassivo, Jesus contou para dizer o seguinte, que não poucas pessoas estão entregues aos verdugos da vida.
São os cobradores psicológicos, existenciais da alma, que não te deixam dormir, porque você não consegue perdoar. Amados, se cremos que Deus está reconstruindo algo belo em nós, nós iremos perdoar sim, seja lá quem for, e seja lá o que fizerem contra nós, você vai conseguir perdoar. No congresso da igreja em célula, nós ouvimos um relato interessante. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade. O camarada pulou o muro da casa do indivíduo para roubar, mas eu não sabia quem ele era. E ele pulou o muro, abriu a porta, com aquela educação que eles conseguem abrir, né? Ladrão. E entrou na casa e começou a saquear, e vide, pá, e coisa, e catando, e botando na sacola, e tal. E aí, ele estava indo embora, e de repente alguém falou assim: não vai embora não. O ladrão parou. Que isso? E o cara falou assim: você não vai embora não? Como assim? Não, aqui nessa casa é o seguinte, você está me roubando, tá? Você pode me roubar, mas eu fiz uma promessa para Deus, que ninguém entra nessa casa, e ninguém sai dessa casa, sem que eu faça uma oração por ele. Você vai me roubar, mas eu vou orar por você. Como assim? Não, você não vai embora, eu vou orar por você. E aí começou aquela oração: Senhor, tem misericórdia desse infeliz, desse miserável, que está me roubando. Ele não sabe, Senhor, que ele está mexendo com a menina dos seus olhos. Ele vai me roubar, mas ele vai se danar na vida, Senhor. Então, esse indivíduo, Deus tem misericórdia dele, e salva agora, em nome de Cristo, esse desgraçado, senão ele vai para o inferno. Desse jeito, o cara, ladrão, chegou perto dele e falou assim: vamos fazer um acordo? Deixa eu levar só o vídeo. Não, rapaz, o que é isso? Estou precisando de tanto. Só me empresta então, eu vou te pagar depois, segunda-feira que vem. Mas o cara foi impactado pela oração. Parece cômico o negócio. E o ladrão saiu e não levou nada. Ainda levou uma Bíblia para ler e se converter a Cristo. Queridos, a gente conhece algumas histórias de perdão extraordinárias. De repente alguém mataram a filha de uma senhora e ela falou: não, eu vou criar você como meu filho agora. Você matou o meu filho, mas eu vou te criar como meu filho. Eu te perdoo. Perdão não é fraqueza, mas é grandeza de alma, porque só perdoa quem tem o caráter de Cristo impresso na vida, com certeza. Mas há ainda as feridas da nossa autoimagem negativa. Então o nosso eu, quando o nosso eu diante de Deus, de nós mesmos, estão em desacerto, não está em sinfonia, então daí um elogio soa como algo desagradável. Aí você ouve assim: nossa, mas você é paciente, hein? Ih, cara, você não me conhece não. Me tira do sério para ver. Grande coisa. Mas a gente faz questão de dizer assim: não, eu não sou quem você pensa que eu sou. Então se a gente prega bem, alguém fala assim: olha, que maravilha, você fala assim: toda honra e glória ao Senhor. Mas se alguém te critica, você fala assim: Então nós precisamos estar contentes com aquilo que Deus está fazendo através de nós, sem nos orgulharmos ou ensoberbecermos, pois Deus resiste a todo tipo de arrogância, mas aos humildes Ele concede a sua graça. O que é que você quer, querido? Graça ou resistência de Deus? Nós somos muito desconfiados. Alguém nos elogia, alguém nos abraça, você fala assim: nossa, mas o que será que está querendo?
Isso acontece quando a nossa autoimagem está fragilizada. Um elogio poderá estar em desarmonia com a nossa alma. Então, se de um lado a soberba é terrível, de outro lado a falsa modéstia é desconcertante. Então, peça para Deus te dar uma visão de quem de fato você é, e que a sua autoimagem esteja em harmonia com a sua própria vida. Que você saiba receber elogios e críticas e fazer de tudo isso algo que vai edificar e trazer crescimento para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estou encerrando aqui, queridos. Há também as feridas pelos maus tratos paternos. Muitas vezes aqueles que deveriam te ajudar, estar mais felizes com você, te amar, estar empolgado contigo, ter paciência com você, são aqueles que numa hora de fúria diz assim: seu louco, ou seu pestinho, ou então seu imbecil, vou arrancar as suas orelhas. E um dia eu aconselhei uma menina que estava casada já com 2 filhos, e ela falou assim: olha, pastor, eu não consegui ser nada na vida, sabe por quê? Porque um dia minha mãe me falou assim: você não vai ser nada na vida, você não vai prestar para nada. E esse negócio me persegue desde este dia. Eu não consigo ir para frente, não consigo progredir, não consigo crescer, porque um dia a minha mãe me falou isso. Aí você fala isso, o filho começa a pensar assim: gente, eu devo ser a coisa mais horrorosa deste mundo, devo ser a coisa mais feia, mais pavorosa. E aí você não consegue vencer no vestibular, aí você fala assim: nossa, minha mãe tinha razão, eu sou um burro mesmo. Cuidado com o que você fala, querido, para o seu filho. Porque essa etiqueta, ela pode ser uma etiqueta dificilmente de ser depois removida, se não for pela misericórdia e pela graça de Deus. E há também as feridas da culpa. São aquelas dores marcantes por uma falta cometida, da qual se pediu muito perdão, mas não se conseguiu auto-perdoar. Você fica remoendo o tempo todo uma situação que Deus já lançou no mar do esquecimento. E olha, meus irmãos, há muitas pessoas vivendo esse cárcere existencial da culpa, ou da chamada falsa culpa. E a verdade é que eu conversava com alguém a semana passada, e ela foi no meu escritório porque ela teve um problema, quase que ela suicidou-se. E ela me ligou, não me conhecia, foi lá, e a gente conversou ali um bom tempo. E ela disse assim: olha, eu quase tirei a minha vida ontem. E eu fui descobrir depois de uma longa conversa, o que a tinha levado àquela situação é porque ela tinha cometido vários erros na vida, e ela estava tendo dificuldade de voltar para a igreja por causa do irmão mais velho. Por causa dessa dívida social que a gente acha que tem que ser paga pela gente. Então, gente, você errou, e aí você fala: agora a igreja me puniu. E agora todo mundo me olha atravessado. Como se eles não fossem pecadores também. Mas uma coisa eu disse a ela: você pode ter certeza, não tem que pagar mais nada, tudo já está pago. Na cruz do Calvário, Jesus encravou todos os nossos pecados. E Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Muitas culpas carregam junto a dívida social, da qual imaginamos fazer parte. A gente pensa que precisamos pagar, mas alguém já pagou. Agora o que muitos precisam entender também é que devem se livrar dessa síndrome do irmão mais velho. Querido, para com esse negócio de cobrar o outro. Sabe o que fazem os alcoólatras anônimos? O cara chega lá 1 hora atrasado,
Todo mundo bate palma porque eles aplaudem o esforço que ele teve para chegar ali. Vamos olhar para os nossos irmãos que caíram talvez dessa maneira, como aqueles que precisam de graça, que não tem que pagar nada, porque já está tudo pago. Amém? Finalmente, queridos, as feridas sexuais. Aí a gente ensina para as crianças, para os nossos filhos, que Deus criou todas as coisas, inclusive o seu corpo. Mas quando a gente vê ela brincando com o sexo, a gente ameaça de uma surra, ou então a gente fala assim: olha, isso é feio. Estou dizendo que isso é normal, mas também não é tão anormal. Isso é coisa que faz parte de uma criação, de uma evolução psicológica da criança, que vai crescendo e que vai se descobrindo. E que eu e você temos que encontrar uma forma certa de tratar isso, para que ela saiba como lidar de maneira saudável com a sua sexualidade. Sabe, irmãos, muitas vezes há muitas meninas que estão se entregando a uma vida sexual precoce porque elas não tiveram uma orientação saudável dos seus pais. O pai é muito machão, é muito homem, para não ser capaz de sentar com a sua filha e dizer: filha, o seu corpo é isso, 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 isso. Deixa o papai te falar como é que é esse negócio. Ou então a mãe. E alguns pais, infelizmente, levam seus filhos para prostíbulos, irmãos. Eu quero que meu filho seja homem. Grande coisa. Graças a Deus nós temos a mente de Cristo. Nós não precisamos pensar assim. Nós podemos tratar com os nossos filhos e filhas de uma forma aberta, saudável e cristã a respeito da sexualidade dela e da nossa, inclusive. Para que depois, mais tarde, ela não se entregue como alvo fácil e depois sofre terrivelmente, marcando alguém e sendo marcada às vezes pelo resto da vida. E olha, irmãos e irmãs, muitas vezes a gente esconde dos nossos filhos o nosso afago, a carícia, a intimidade. Mas frequentemente a gente revela a agressão, a falta de respeito, educação com o nosso cônjuge. Então o que está certo nesse negócio? É hora da gente rever isso, eu e você que somos pais, e tratarmos com os nossos filhos cara a cara, abertamente, de forma cristã, na Bíblia Sagrada, para que ela e ele sejam mulheres e homens de Deus, que não venham sofrer com isso no futuro. Eu conheci uma menina que foi para a prostituição, porque a mãe dizia que ela seria uma prostituta. Cuidado com aquilo que nós tratamos com os nossos filhos. Querido, diz a palavra: herança do Senhor são os filhos. Eu vou prestar contas para Deus dessa herança. O que é que eu e você estamos fazendo com os nossos filhos? Com o nosso cônjuge? Com a nossa sexualidade? Aí você fala agora: mas e os adultos, não tem problema? Tem. Quantos que estão vivendo à margem, ao limiar da pornografia, porque não conseguem ter uma relação sexual saudável, por causa do mundo de fantasia que povoou a cabeça e não foi capaz de trabalhar isso diante de Deus na palavra. Quantos casamentos que estão falidos por causa dessa desgraça? Quantas relações ameaçadas por causa dessa miséria? Então é hora da gente entender que essa coisa machuca sim, querido. Essa coisa gera desgraça
para a nossa casa, para a nossa família. E hoje é meio-dia na televisão, está lá uma mulher mostrando o corpo, não sei porquê, falando de remédio. Nada a ver, né? Está lá. Queridos, muitas vezes nós perdemos e também a gente sofre com isso. Cuidado, porque essas coisas todas podem gerar perdas enormes na nossa vida. E aí é uma outra ferida, da qual a gente depois tem que falar um outro dia, uma outra ocasião. Mas eu não vim aqui só para dizer que a gente tem feridas na alma. Eu quero encerrar dizendo assim para o seu coração: Deus nos cura de todas as nossas feridas, sejam elas quais forem. Essa é a boa nova do Evangelho de Cristo. E nesse salmo, Davi está pedindo a Deus confiantemente que o cure, que o sare de todas as suas feridas. Ninguém mais do que Davi experimentou o que significa cura de Deus. Vários salmos que ele compõe expressam isso. Davi fala de um Deus que é onisciente, de um Deus que é onipresente, de um Deus que é onipotente, de um Deus que pode nos restaurar em tudo, porque Ele é o autor da nossa vida e Ele é aquele que sustenta a minha e a sua vida. Foi Ele quem nos fez. Ele é o fabricante e não precisa de manual. Vou dizer uma coisa para o seu coração: qualquer coisa que agrida a sua alma, a nossa alma, as nossas emoções, são conhecidas por Deus e tratadas por Deus de uma forma que ninguém é capaz de tratar. E digo mais ao seu coração: Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E diz mais Jesus: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é Davi que diz assim: olha, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. E Oséias diz depois, mais tarde: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e nos ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Glórias sejam dadas a esse Deus, que pega uma vida arruinada, cheia de machucaduras, de feridas, de rachaduras, e a transforma em um vaso para a bênção do seu reino. Um vaso precioso, um vaso maravilhoso. Então todo trauma e ferida pode ser tratada por Deus, porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E nesse processo, queridos, de cura, Deus pode usar meios que nós conhecemos e situações que nós não entendemos, mas no final nós iremos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é a sua ferida? Conta para Deus. Conversa com Ele agora aí no seu coração.